Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta aula. Me chamo Cibele Formiga, sou fisioterapeuta e professora da Universidade Estadual de Goiás. Atuo há mais de 20 anos na área de fisioterapia neurofuncional, especialmente na área da criança e do adolescente. Nossa aula de hoje, não se preocupem, não vai falar de neuropediatria, mas eu vou falar de um tema muito importante para a nossa prática como fisioterapeuta na área de neurofuncional, que é o desenvolvimento das soft skills na formação do fisioterapeuta. E aí, você já tinha ouvido falar desse tema? Esse tema foi ensinado para você durante o seu curso de graduação? Provavelmente não, porque assim como vocês, eu também já fui estudante de fisioterapia, ou se você é fisioterapeuta formado há pouco tempo ou alguns anos de formado, provavelmente você já deve ter ouvido falar de habilidades socioemocionais, você já deve ter ouvido falar de inteligência emocional. Mas essa expressão soft skills, você já ouviu falar? Então é desse assunto que nós vamos abordar hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do fisioterapeuta Carlos Felipe, do canal Neuroevidência. Então, eu fico muito grata com o convite de estar participando desse time de profissionais da área de neurofuncional para falar de assuntos da nossa área que nós tanto amamos, de uma forma leve e descontraída, para que você que está aí assistindo o simpósio possa se atualizar de informações importantes para a nossa prática clínica na nossa área de neurofuncional. Então, eu te convido a prestar atenção nessa aula e, se você puder, onde você estiver, na sua casa ou no seu local de trabalho, se você puder pegar um caderno ou um papel e uma caneta, tome nota de algumas informações que serão faladas durante esta aula. Eu vou precisar, nessa aula de você, eu vou te pedir duas tarefinhas. Tem como? Então, eu queria que você, primeiro, prestasse bastante atenção no que nós iremos abordar na aula de hoje. E também eu vou pedir uma tarefinha para você. Se você puder, né? Além de anotar os conhecimentos e as informações que você for tendo durante esta aula, eu gostaria que você fizesse um print de algum trecho dessa aula ou de algum momento dessa aula que marcou profundamente você, tá? Então, durante esta aula, eu vou falar e vou apresentar diversas imagens. Se em algum momento da aula alguma imagem chamou a sua atenção, colocou o seu cérebro para funcionar mais, chamou a sua atenção do ponto de vista cognitivo ou emocional, eu gostaria que você fizesse um print dessa tela, salvasse aí no seu computador ou um print no seu celular e depois me marcasse na rede social, colocando alguma mensagem, alguma frase e colocando o meu arroba, tá? Arroba Cibele Formiga. Eu ficarei muito grata e muito feliz de receber esse feedback de vocês e saber que você que está acompanhando o simpósio assistiu a minha aula e de alguma maneira lembrou de alguma informação importante para mim mandar. Ok? Combinado? Então, agradecimentos feitos, tarefinhas passadas. Vamos lá para o nosso conteúdo? Preparados? Então, nós vamos adentrar agora no assunto da nossa aula de hoje. Então, qual vai ser o nosso percurso? Eu quero te convidar a prestar atenção e entrar comigo nessa viagem, nesse percurso de amadurecimento, um percurso de neurodesenvolvimento. Eu quero que o seu cérebro agora seja chacoalhado para se abrir a novas ideias, novas informações e também que você comece a colocar em prática a partir de amanhã essas informações que a gente está aprendendo no dia de hoje. Então, nós vamos dividir a nossa aula em 4 momentos importantes. O primeiro momento, eu vou explicar para vocês o que são as soft skills, tá? Depois eu vou diferenciar para vocês o que é hard skills e o que é soft skills. Depois a gente vai explicar quais são as soft skills mais importantes consideradas aí no mercado de trabalho e quais são as soft skills mais importantes para o fisioterapeuta, ou seja, nós, né? Nós fisioterapeutas que vamos trabalhar com os nossos pacientes. E por fim, eu gostaria de deixar aí, né,
alguns caminhos, algumas sugestões de como nós podemos melhorar a prática clínica da gente a partir desse conhecimento das soft skills. Então, preparados? Então, vamos lá. Antes da gente adentrar propriamente dito no nosso assunto, eu gostaria de comentar uma particularidade com vocês. Todas as vezes que eu vou, por exemplo, assistir uma aula, uma palestra ou um curso, e essa pessoa, um palestrante, está dando uma aula e eu não conheço muito bem sobre o assunto, a tendência é que esse assunto fique nebuloso na minha cabeça, né? Então, assim, quando alguém vai falar, por exemplo, de um assunto que eu não entendo muito bem, por exemplo, se eu fosse assistir uma palestra de redes neurais artificiais, eu ia ficar meio, né, achando estranho esse assunto, porque não é um assunto que eu domino. Redes neurais artificiais. Então, tudo que é novo, tudo que a gente não domina, tudo que é um conhecimento diferente para nós, há uma tendência desse conhecimento ficar um pouco confuso, nebuloso. E eu coloquei até aí do lado dessa tela como se fosse escuro, tá? E o meu propósito, o meu objetivo com esta aula é fazer que, se esse conhecimento para vocês ainda é sombrio, escuro, nebuloso, que esse conhecimento, ao final dessa aula, se torne claro e iluminado. Então, eu gostaria, né, de deixar essa frase aí, ó. Quero que minha mente vire sol. Que é como se fosse um amanhecer, tá? Nós estamos nos colocando, nos abrindo para novas informações, né? Está entrando uma iluminação, uma clareza das ideias, ou seja, a iluminação e, vamos dizer assim, o que nos marca com maior iluminação é o nascer do sol, né? Então, se a nossa mente vira sol, significa que a nossa mente está se colocando aberta a novos conhecimentos, novas possibilidades e novos aprendizados. Então, você está aí me assistindo na sua casa ou no seu local de trabalho, no seu celular ou no seu computador, fale essa frase que está aí na tela. Quero que minha mente vire sol. Eu vou esperar você falar essa frase, senão não vou continuar essa aula. Vamos lá? Fala aí comigo. Se você estiver assistindo essa aula no meio de várias pessoas, fala baixinho, fala assim baixinho, tá? Quero que minha mente vire sol. Vamos lá? Vou aguardar 5 segundos para você falar. Isso aí. Quero que minha mente vire sol. E aí, no final da aula, eu espero que sua mente vire sol e seja iluminada com esses conhecimentos que nós vamos aprender a partir de agora. Então, o que são soft skills? O termo soft skills vem do inglês, né, que significa habilidades leves. Então, soft, leves, skills, habilidades. Ele se diferencia do termo hard skills, que a gente vai falar daqui a pouco o que são hard skills, para a gente entender o que é uma habilidade dura do que é uma habilidade leve, certo? Então, as soft skills é um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. O que é isso então, professora? São características necessárias para que um profissional, no nosso caso, né, para que um fisioterapeuta alcance os seus objetivos profissionais. Então, quais são os seus objetivos profissionais? E aí, quais são as características que você tem que ter para alcançar esses objetivos profissionais na sua carreira e no seu local de trabalho? Então, vamos imaginar que você trabalha num hospital, vamos imaginar que você trabalha numa clínica, vamos imaginar que você trabalha no domicílio do paciente. Seja onde for que você trabalhe, você deve desenvolver algumas características. E essas características são chamadas de soft skills, ou habilidades leves. Mas não se preocupe, nós vamos explorar esse tema um pouquinho mais para você iluminar suas ideias e que sua mente vire sol. O desenvolvimento dessas habilidades, dessas soft skills, depende de alguns fatores. Por exemplo, do tipo de profissão. Então, se eu sou fisioterapeuta, se eu sou médico, se eu sou um assistente social, se eu sou um advogado, um engenheiro, né? O dono de uma clínica,
cada profissional tem um desenvolvimento mais marcante de uma determinada soft skills. Depende também do cargo que o profissional ocupa, na empresa ou na instituição. Então, por exemplo, se eu sou diretora da universidade, diretora da faculdade, né? Reitora da universidade, ou se eu sou professora da universidade. Dependendo do cargo que o sujeito ocupa na instituição ou na empresa, essas soft skills vão se destacar um pouco mais em relação ao cargo. Por exemplo, liderança, né? É uma característica que nem todas as pessoas conseguem ter de forma marcante. Mas, para você ser um gestor, um coordenador, um diretor, né? Você tem que ter uma característica de liderança mais forte para você gerir algo na sua empresa, no seu local de trabalho, para que você coordene ações de outras pessoas. O desenvolvimento das soft skills também depende de como o profissional quer ser reconhecido. Tá? Eu coloquei aqui como o profissional quer ser reconhecido no seu ambiente de trabalho. Então, você quer ser conhecido no seu ambiente de trabalho porque você é uma pessoa o quê? Simpática, organizada, ética. Fulano, ele é uma pessoa tão ética, fulano é uma pessoa tão cordial com os pacientes. Você quer ser conhecido como quem? E aí você já começa a entender um pouco das características que nós vamos explorar daqui a pouco. Né? O desenvolvimento das soft skills também depende das suas características como pessoa. Então, muitas vezes você é uma pessoa mais introvertida, você é uma pessoa mais tímida, você pode ser uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais falante, uma pessoa mais simpática, que demonstra, né, que onde chega você toma a atenção das pessoas. Mas você também pode ser uma pessoa muito competente, mas você é mais introvertido. Então, essas soft skills também está relacionado com as características pessoais, o perfil, tá? As características que estão atreladas ao seu perfil de temperamento. E por último, o desenvolvimento dessas soft skills depende do autoconhecimento. Às vezes, eu posso ter uma característica ou uma habilidade que eu não explorei adequadamente essa habilidade. Então, se eu não me conheço, eu não consigo saber quais são as minhas habilidades. Então, é preciso um exercício de autoconhecimento e nós vamos exercitar esse autoconhecimento mais para o finalzinho da nossa aula. E eu vou precisar que vocês tomem nota, tenham caneta e papel para realizar esse exercício de autoconhecimento, certo? Então, vamos lá. Sabemos agora o que é soft skills, que é um conjunto de habilidades, mas algumas pessoas podem comentar conosco aqui. Então, professora, soft skills é o mesmo que inteligência emocional? Essa pergunta eu estou fazendo aí para você que está assistindo. Você acha que habilidades soft, habilidades leves, é aquele conjunto de habilidades e competências, é a mesma coisa que inteligência emocional? A minha resposta é não, tá? Inteligência emocional é um pouquinho diferente de soft skills, tá? Só que a inteligência emocional pode ser considerada uma soft skill, ou seja, uma habilidade, tá? Então, o que é inteligência emocional? Para a gente diferenciar os termos e a gente entender o pano de fundo de toda essa história. A inteligência emocional é a capacidade humana de gerenciar as emoções. Então, é a capacidade da pessoa gerenciar suas emoções de modo que os seus sentimentos sejam expressos de maneira apropriada e eficaz, certo? Isso é inteligência emocional. É que as pessoas chamam de coeficiente de inteligência emocional, né? Ou coeficiente emocional. Então, a gente conhece na universidade, os professores de neurologia falam, né, de QI, coeficiente de inteligência, ou quociente de inteligência, né? Que é o quê? É uma medida da capacidade cognitiva de solucionar problemas,
Então, tem pessoas com QI, coeficiente de inteligência altíssimo, né? Pessoas que são consideradas de altas habilidades cognitivas, têm um coeficiente de inteligência de 140, 150, 160 pontos, porque é medido por meio de uma escala de avaliação. Já o coeficiente emocional é considerada a capacidade de você gerenciar emocionalmente as suas emoções em relação ao ambiente em que você se encontra, ao contexto em que você se encontra. Então, a inteligência emocional, como vocês estão vendo aí na foto, é habilidades cognitivas para controlar as habilidades emocionais, né? A gente colocou aí um coraçãozinho só para ilustrar as habilidades emocionais, porque a gente sabe muito bem que as emoções não estão concentradas no coração, e sim no cérebro, né? Mas unindo aí, o cérebro não está representando o órgão em si, né? Mas a parte cognitiva e o coração representando a parte emocional. E no gerenciamento, no equilíbrio desses fatores, a gente tem uma inteligência emocional. Então, as soft skills, elas estão mais para habilidades socioemocionais, tá? Então, inclusive, se vocês forem pesquisar sobre soft skills, vocês vão perceber que elas podem ser usadas como sinônimos, né? Como termo sinônimo de habilidades socioemocionais, ou seja, são as competências essenciais para a vida em sociedade que permitem que as pessoas tenham interações mais saudáveis, com menos conflitos e brigas, tá? A minha câmera cobriu um pouquinho da frase aí, mas está escrito aí, com menos brigas e conflitos, tá? Então, se eu consigo ter melhor habilidades socioemocionais, eu consigo ser uma pessoa de melhor convivência com as pessoas. São aquelas pessoas em que por exemplo, a secretária da clínica fala: nossa, fulano é uma pessoa tão legal de trabalhar. O dono da clínica fala: esse funcionário é muito legal de trabalhar, porque ele é uma pessoa socioemocionalmente desenvolvida. Então, quando a gente desenvolve habilidades socioemocionais, as chances da gente ser melhor visto no ambiente de trabalho é melhor. Se você é professor universitário, você vai ser melhor, mais bem-vindo naquele local, tá? Você é contratado com mais facilidade numa clínica porque você tem uma habilidade socioemocional mais desenvolvida. Então, habilidades socioemocionais podemos usar como sinônimos de soft skills. Então, a partir de agora, vocês entenderam que inteligência emocional pode ser considerada uma soft skill que o profissional pode desenvolver. Mas não é algo tão simples. Se vocês pararem para pensar, nas aulas na universidade não se ensina inteligência emocional. Se alguém aqui teve aula na faculdade de como desenvolver inteligência emocional, faz um print dessa tela e me marca no Instagram e fala: professora, eu tive aula de como desenvolver inteligência emocional na faculdade. Porque eu vou adorar saber disso. Eu, por exemplo, não tive aula de inteligência emocional, não tive aula de habilidades socioemocionais e só tive acesso a esse conteúdo depois que eu terminei mestrado, doutorado e que a gente vai virando, né, um aprendiz constante. Depois que a gente chega num determinado nível de conhecimento e num determinado nível de titulação, você poderia pensar: nossa, então depois de mestrado, doutorado, especialização, depois de estudar tanto, aí a gente para de aprender? Não, a gente nunca para de aprender. Nós somos aprendizes para o resto da vida. E esses conhecimentos, dessas soft skills, eu só vim aprender depois de tudo isso que eu comentei com vocês, depois de ter feito mestrado, doutorado, e aí a gente se abre a novos conhecimentos e novas informações para o nosso crescimento como profissional e para o nosso crescimento como pessoa, tá? Então, vai segurando aí que nós vamos ter mais coisas importantes para falar hoje. Então, chegamos no segundo momento da nossa aula. Qual a diferença, então, de hard skills e soft skills? Na universidade, o objetivo, o propósito principal da universidade é formar
profissionais generalistas para trabalhar com os pacientes de todos os níveis, né? Na atenção primária, secundária e terciária. Ou seja, na atenção na saúde pública, na atenção secundária em nível ambulatorial e na atenção terciária, por exemplo, em nível hospitalar e UTI. Então, o aluno ele é preparado para ser fisioterapeuta, para atuar em qualquer uma desses níveis de atenção em saúde e em qualquer área de atuação, na neuro, na ortopedia, no adulto, na criança, no adulto e por aí vai, né? Os profissionais são preparados para serem generalistas. Em geral, a gente aprende na formação como fisioterapeuta disciplinas como anatomia, cinesiologia, neurofisiologia, biomecânica, né? Então, são fisiopatologia, são disciplinas consideradas duras. Por que a gente chama de duras? Porque são conhecimentos consolidados na nossa área de saúde e que nós temos obrigação de ter esse conhecimento. Quando a gente passa para as disciplinas consideradas aplicadas, aplicada à neurologia, aplicada à ortopedia, aplicada à cardiorrespiratória, você tem agora uma interface entre um conhecimento duro, fisiopatologia, com conhecimento clínico, né, que é o paciente e todo o contexto de saúde que envolve um paciente. Mas quando você entra em contato com esses pacientes no estágio, numa preceptoria, numa residência, por exemplo, você começa a desenvolver outras habilidades que não é apenas a habilidade dura. Você aprende habilidades que são soft, que são as habilidades que a gente está comentando agora. Então, normalmente, na universidade, se prepara o aluno para ser uma pessoa executadora de habilidades hard, que são as hard skills. Você deve saber fazer uma avaliação, você deve saber fazer uma palpação, você deve saber fazer uma ausculta, você deve fazer um teste de força, você deve saber aplicar um exercício de cinesioterapia, ativo livre, ativo assistido, ativo resistido. Você deve trabalhar com cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Você deve saber trabalhar com o paciente dentro do modelo biopsicossocial. Tudo isso é conhecimento hard skills, tá? São habilidades que você aprende para trabalhar com o paciente. Só que os soft skills, muitas vezes, você só aprende na prática. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu não estou tendo sucesso profissional, eu não estou conseguindo atingir a motivação para trabalhar, né? Não estou conseguindo a motivação para trabalhar, a disciplina para desenvolver determinados aspectos da minha profissão, porque não desenvolveu essas habilidades de soft skills. E que habilidades são essas, né? Que habilidades são essas que muitas vezes não são ensinadas na faculdade e a gente só vai aprender com o tempo? Então, as hard skills são as técnicas, são os procedimentos que são clássicos do fisioterapeuta. Todo fisioterapeuta tem que saber fazer um alongamento, uma mobilização, um posicionamento, uma transferência de postura. Todo fisioterapeuta da área de neurofuncional, por exemplo, deve dominar técnicas, habilidades técnicas, ou seja, hard skills. Mas as soft skills, que são a capacidade de se comunicar, a capacidade de interagir, a capacidade de gestão do tempo, a capacidade de gestão do dinheiro, planejamento, ética, proatividade. Todas essas habilidades ninguém ensina na faculdade como você faz. Você vai ter que aprender na prática. Então, por isso que muitas vezes os profissionais se sentem perdidos, porque dominam a técnica, mas não sabem gerenciar suas próprias carreiras, que dependem de outras habilidades, que não é só habilidade hard, também depende da habilidade soft. Vocês conseguem entender? Eu preciso ter a técnica, eu preciso saber ser fisioterapeuta do ponto de vista técnico, mas eu também tenho que dominar habilidades que são soft, igualmente importantes,
para que essas duas coisas se juntem e formem, né, habilidades para eu desenvolver a minha competência profissional com todo o meu potencial de trabalho. Então, vamos lá, falar mais um pouquinho dessas soft skills. Então, o que é, então, soft skills? É o que a gente não coloca no currículo. Agora ficou mais fácil para você entender, né? Porque quando você se forma com uma pilha de papel. O primeiro papel que está nessa pilha é o diploma. Então, você tem lá, diploma de fisioterapeuta. Aí você plastifica, você coloca lá, ó, diploma de fisioterapeuta. Tem gente que coloca num quadro, na parede, coloca na clínica. Então, hard skill é o que você coloca no currículo, certo? Meu papel até caiu aqui. Ups. Então, o que eu coloco no currículo? Curso, diploma. Se eu fizer um curso de inglês, eu tenho um diploma, eu coloco no meu currículo, tá? Todos os cursos, os aperfeiçoamentos, esse simpósio que vocês estão participando agora, vocês vão receber um certificado e aí vocês vão lá colocar no currículo de vocês, tá? Tudo isso é uma hard skill, tá? É tudo que você consegue comprovar que você tem, que melhora a sua habilidade, que melhora a sua competência como profissional. As hard skills, elas são facilmente quantificáveis. Então, por exemplo, se eu fizer uma prova de conhecimentos e eu vejo muito o Carlos Felipe fazendo esses quiz, né? Ele gosta de fazer no Instagram dele quiz na área de neuro, da área de anatomia, né? Qual a área do cérebro que foi lesado nesse paciente? Aí a gente vai dizer qual foi a área, né? Isso é um conhecimento hard, porque ele é um conhecimento quantificável. Perguntar origem e inserção do músculo, perguntar onde está localizada determinada função, perguntar qual é a área do cérebro que está afetada, qual a artéria que foi afetada nesse paciente que teve AVC. Isso é um conhecimento hard, ele é quantificável. A soft skill não. É o que a gente não coloca no currículo. Como você colocaria no seu currículo que você tem uma excelente capacidade de comunicação? Como você colocaria no seu currículo que você tem uma excelente capacidade de organização? Que você é uma pessoa extremamente organizada, que você faz listas de tudo que você precisa fazer, que você organiza seu currículo em pastas, que você organiza seus documentos em pastas por ordem alfabética. Como você colocaria isso no seu currículo? Você não colocaria isso no currículo porque isso é uma habilidade qualificável, ela não é quantificável. E geralmente é uma aptidão sua, mental, emocional e social. Então, se eu sou uma pessoa organizada, por exemplo, para dar essa aula para vocês aqui, eu fui no salão, eu fiz a minha unha, eu fiz uma escova no meu cabelo, tá? Eu fiz uma maquiagemzinha leve, coloquei um batonzinho para ficar melhor apresentável para vocês durante esta aula, certo? Porque para mim é importante que eu esteja bem apresentável para apresentar um conteúdo para vocês em formato de uma aula. Então, eu não poderia estar aqui de qualquer jeito, tá? Eu não poderia vir de qualquer maneira, porque essa é uma característica minha, tá? É uma aptidão minha. Se eu me organizo, me preparo, eu estou melhor, me sinto melhor para poder ministrar melhor uma aula. Vocês entenderam? Então, as soft skills são habilidades que estão relacionadas às suas características e envolve sua aptidão mental, sua aptidão emocional e social. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, que é uma capacidade de comunicação, eu estou falando com vocês e eu estou esperando que vocês estejam ouvindo e captando o que eu estou falando, certo? A minha capacidade de transmitir esse conhecimento é uma habilidade que a gente chama de comunicação. E aí vocês que vão me avaliar e dizer se vocês gostaram dessa forma que eu estou me comunicando com vocês ou se vocês não gostaram, certo? E aí vocês que vão me avaliar de dizer se eu tenho essa aptidão ou não tenho essa aptidão. Isso fica bem claro, por exemplo, na universidade, quando vocês estão assistindo às aulas de vários professores e aí vocês conseguem se apaixonar por uma disciplina que o professor é excelente.
que o professor se comunica super bem. E tem aquela outra disciplina que você vê que o professor sabe muito, mas ele não consegue passar a informação. Então, esse professor, apesar de saber demais, às vezes ele não sabe transmitir a informação. Então, que soft skills esse professor está precisando desenvolver? Habilidades de comunicação, habilidade de transmissão de conhecimento, tá? Então, dar aula não significa só chegar e ler o slide. Dar aula significa tornar aquele conhecimento mais fácil, mais prazeroso e motivador. Então, eu espero que vocês não decorem essa aula. Eu espero que vocês sejam tocados por essa aula e se abram aos novos conhecimentos que essa aula está tentando passar para você. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Essa aqui é uma moça, vamos dar um nome para ela. O nome dela é Mariana, tá? E a Mariana colocou no currículo dela o seguinte: sou graduada em economia, tenho fluência em inglês, tenho nível de Excel avançado e tenho pós-graduação em gestão de negócios. Olha que legal. Isso são as hard skills da Mariana. Mas na hora que a Mariana foi entrevistada para o seu primeiro emprego, ninguém vai perguntar onde ela se formou e qual é o nível de fluência dela, se isso já está escrito no currículo dela. Está escrito, ó, fluência em inglês, Excel avançado. As pessoas, durante a entrevista, vão conversar com ela para entender se a Mariana tem uma comunicação eficaz. Vão perguntar coisas para a Mariana para saber se ela tem capacidade de criatividade e inovação, se ela tem inteligência emocional, se ela tem capacidade de liderança e se ela tem resiliência, tá? Então, essas características da Mariana fazem parte das soft skills dela. E se ela não desenvolveu essas habilidades, pode ser que ela não seja contratada para determinados empregos, para determinadas vagas. Então, hoje, o mercado de trabalho ele está tão competitivo que não basta ter o papel no currículo, não basta ter o diploma, não basta ter a pós-graduação. Você tem que se destacar por outras habilidades que muitas vezes se sobressaem em relação aos seus colegas, que são as soft skills. Quanto mais você investe em você mesmo, né, em crescer como pessoa, você se torna um profissional mais diferenciado. Então, eu vou repetir a frase, tá? Quanto mais você investe em você como pessoa, tá? No seu crescimento como pessoa, aprender mais, estudar mais, ler mais, se tornar uma pessoa mais culta, uma pessoa mais ética, uma pessoa mais honesta. Quanto mais você investe em melhorar suas habilidades, mais você se torna um profissional melhor. E essas habilidades, elas são qualificáveis, elas não são quantificáveis, tá? Essas são as soft skills. Ficou claro para vocês agora o que é uma hard skill e o que é uma soft skill? Então, quais são as soft skills mais importantes? Que soft skills é mais importante para nós que somos fisioterapeutas? Você aí, que está na clínica, que está atendendo paciente domiciliar, ou que já formou alguns anos e está fora do mercado de trabalho e quer voltar, ou você é estudante de fisioterapia e está participando desse simpósio e está se interessando pelos temas. Quais são as habilidades que eu posso investir para ser um fisioterapeuta melhor? Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Só que antes de falar dessas habilidades, eu trouxe uma analogia aqui com a Casa de Papel, para vocês entenderem. Para quem assiste Netflix, né, eu trouxe, além dessa analogia, a indicação de uma série, né? Uma série para vocês assistirem. Porque a vida nem é só de trabalho e nem é só de estudo, né? A gente também assiste filme, assiste série e vai para o cinema. Então, eu trouxe a indicação aqui de uma série que eu estou trazendo como uma atividade para vocês de lazer, porém a gente consegue aprender até em atividade de lazer, porque eu sou assim, eu sou dessas, né? Eu tiro aprendizados até nos filmes que eu assisto. Então, assisti um filme, aquele filme me trouxe alguma lição.
e eu retiro uma lição para minha vida. Eu sei que o filme é só ficção, o filme não é verdade, pode ser um filme que não se baseia numa história real, mas eu costumo, depois que eu assisto um filme, eu fico pensando na história e tirando lições para mim. E aí, com essa perspectiva que eu trouxe para vocês a analogia aqui do filme, da série, né? A Casa de Papel. A Casa de Papel, para quem já assistiu, eu vou falar algumas coisas que você já sabe. Se você ainda não assistiu, pode ser que a minha fala tenha um pouquinho de spoiler, porque eu vou falar algumas coisas da série e se você não assistiu, você pode considerar isso um spoiler, tá? Mas para explorar mais especificamente sobre as soft skills, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar sobre a Casa de Papel. A Casa de Papel é uma série da Netflix que trata de quê? É espanhola, ela não é uma série americana, é uma série espanhola. E ela gira em torno de quê? Um grupo que é liderado por um professor, né? Que ele é denominado de o professor no filme. Então, esse personagem aqui é o professor e é um grupo de, vamos dizer, bandidos, né? Um grupo de pessoas, os meliantes, né? Um grupo de pessoas que não são do bem, vamos dizer assim, e querem fazer um assalto à Casa da Moeda da Espanha. A Casa da Moeda, onde se fabrica o dinheiro, onde se armazena o ouro, onde se armazena todos os bens, né, da Espanha. E eles vão arquitetar esse assalto, né, de invadir a Casa da Moeda, invadir, colocar as pessoas que estão lá presentes, sequestrar essas pessoas, e eles ficam vestidos de macacão vermelho, por isso que vocês estão vendo aí na foto, que eles estão todos vestidos de vermelho, e cada personagem tem uma característica diferente, tá? O líder da gangue, né? Ele fica do lado externo, só se comunicando por telefone com os bandidos, e os bandidos ficam na parte dentro da Casa da Moeda, se comunicando para tratar como que vai ser o assalto para retirar todo o dinheiro de dentro da Casa da Moeda e retirar todo o ouro dentro da Casa da Moeda. Essa, vamos dizer assim, é a sinopse da série. Mas eu não quero ficar aqui falando do filme, dos pormenores do filme. Eu quero que a gente explore junto as características dos personagens, tá? O líder da gangue da Casa de Papel é chamado de o professor, tá? Ele é o cérebro do grupo. Ou seja, ele é a pessoa que planeja, que lidera e que treina todos os personagens, né, todos os bandidos, para realizar o assalto. E ele tem sede de vingança. Nós poderíamos dizer, então, que é a sede de vingança que é o objetivo principal dele, né, o objetivo dele na vida. E ele tem uma grande capacidade de lidar com a pressão. Então, quem assistiu a série vai entender o que eu estou falando, né? Em diversas situações dos episódios que vão se desenrolando, a gente verifica que a situação está ficando difícil e o professor se sai com maestria de algumas situações que você fala como que ele conseguiu sair dessa situação, né? Ele tem uma grande habilidade socioemocional de trabalhar sob pressão. Então, nós podemos dizer que o professor, o personagem aí, o professor, ele tem soft skills desenvolvidas. Ele não era um excelente atirador, ele não era um excelente, né, negociador em termos de ir lá em campo, né, colocar a mão na massa, mas ele era um excelente líder, um planejamento, ele tinha capacidade de planejar e teve a capacidade de fazer todo o plano, a articulação de todos os bandidos para executar o plano inicial, certo? Então, ele tem soft skills bem desenvolvidas. Aí vamos explorar agora o outro personagem, Berlim. E aí eu gostaria que nesse exercício, né, de explorar cada um desses personagens, você tentasse se colocar na posição de ser uma pessoa que está sendo analisada. Então, eu estou colocando aqui na tela personagens da Casa de Papel e eu gostaria que você fosse tentando se identificar com esses personagens e
ou você depois se colocar como uma pessoa que está sendo analisada, tá? O Berlim é um outro bandido da série e ele tem características muito peculiares, né? Ele tem uma característica forte de liderança do grupo, ele é uma pessoa muito ambiciosa e durante a série a gente vai percebendo isso. Ele gosta de coisa cara, ele gosta de coisa chique, ele gosta de vinho requintado. Então ele é uma pessoa, né, ambiciosa, gosta de coisa cara e também tem um tom de arrogância na fala, no jeito de andar, no jeito de se portar, no jeito de gesticular, tá? Tem um jeito de arrogância. A Tóquio, que é a outra personagem importante da série, né? Ela também entrou no grupo dos bandidos, recebeu o treinamento e ela tem uma característica, ela é mais romântica, né? Ela é muito idealizadora, tem sonhos, ela é muito corajosa, mas ela tem vamos dizer, um defeito, ela é impulsiva. Né? E quem está assistindo a série ou já assistiu vai perceber, né? Por diversas razões ela age por impulso e por ela agir por impulso, ela coloca, né, o grupo em uma série de situações perigosas. O Rio é outro personagem, né? Então vocês estão percebendo que os personagens recebem nome, né, de cidades ou de locais do mundo, né? Berlim, Rio. Então a gente está vendo aí o Rio seria em homenagem ao Rio de Janeiro, né? Mas ele não é brasileiro. É um personagem que foi colocado com o nome de Rio. Ele foi recrutado para esse grupo porque ele tem uma habilidade como hacker. Só que a característica dele, ele é imaturo, ele gosta de colaborar com o grupo, ele tem bastante flexibilidade. Então, olha, você pode se identificar com algum desses personagens, né? Você pode ser bom em informática, mas você tem maturidade, gosta de colaborar com a equipe, tem flexibilidade. Mas a gente vai perceber que tem determinadas situações da série em que o Rio se coloca numa situação vulnerável, né? O Denver é outro personagem, outro bandido que tem características bem marcantes. Ele é muito corajoso, ele é forte, também age por impulso em algumas vezes e ele é extremamente passional, ou seja, apaixonado. Tudo que ele faz com paixão. Ele se agarra com aquilo com unhas e dentes. Tanto que é que na série, né, ele vive uma paixão muito louca com a secretária, que eu vou falar daqui a pouco, a secretária da Casa da Moeda. A Nairobi tem um papel importante também na série, né? Ela foi recrutada para o grupo porque ela tem habilidade com falsificações. Ela se destaca na série por sua característica de liderança. Ela consegue trabalhar sob pressão. E uma característica importante que eu consegui identificar nela foi gestão do tempo. A gestão do tempo é uma soft skill muito importante para o fisioterapeuta. E no caso da Nairobi, ela tinha que trabalhar sabendo que ela tinha um prazo para extrair o ouro de dentro da Casa da Moeda. E ela sabia que eles tinham que cumprir esse prazo, porque senão a polícia iria invadir a Casa da Moeda e colocar todo o assalto em xeque. Né? Então, assim, ela tinha um tempo para executar as ações. Que é isso que acontece na nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem prazos, a gente tem que cumprir, né, determinadas situações que estão relacionadas, né? Entregar um relatório, entregar um TCC da faculdade, né? Entregar uma ficha de avaliação. A gente tem prazos e muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com prazos e têm dificuldade de trabalhar sob pressão. E essa personagem, a Nairobi, ela tinha essas características muito fortes. E isso que destaca nela, né? Além da característica feminista. A inspetora Raquel, que é outra personagem que se destaca, né? Que é ela que é responsável por a negociação com os bandidos. Ela tem muita empatia. As características que se destacavam nela, né? Ela tem capacidade de se adaptar a novas situações, uma excelente capacidade de comunicação. Então a gente percebe na série que ela se comunica com os bandidos por telefone o tempo inteiro, principalmente com o professor, né, que é o líder da gangue, e ela também consegue, em algumas maneiras, trabalhar sob pressão. Só assistindo a série que vocês vão entender todas essas características. E por fim, eu coloquei aqui a secretária Mônica, né, que inicialmente ela foi
refém da gangue dentro da Casa da Moeda e depois ela se tornou bandido. Se você continuar assistindo a série, ela vai se tornar bandido também por causa da paixão dela pelo Denver, né? Então, quais são as características dela, né? Empatia, adaptabilidade, ela tem um excelente relacionamento interpessoal. E apesar dela não ser da gangue no início, ela conseguiu se entrosar com o grupo e desenvolver todas as suas habilidades interpessoais. E também tinha uma característica forte de colaboração. Então, por que eu trouxe essa analogia das soft skills com a Casa de Papel, né? Porque para se trabalhar em equipe, pode ser dentro da universidade, numa clínica, tá? Com o dono da clínica, a secretária da clínica, o faxineiro da clínica, ou outro profissional que trabalha na clínica, que pode ser outro fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo, ou o médico da criança, ou o médico do paciente. Para você conseguir trabalhar no meio acadêmico ou no meio profissional, você precisa desenvolver determinadas habilidades para conseguir trabalhar em equipe. Então, o que eu consegui aprender do trabalho em equipe da série A Casa de Papel? Primeiro, respeitar as diferenças. Cada pessoa do grupo tem uma característica marcante e tem um perfil próprio, características pessoais próprias. Para conseguir trabalharmos em grupo, nós precisamos respeitar as diferenças das pessoas. Identificar os talentos e características mais fortes de cada um. Vocês viram que tinha gente que tem habilidade como hacker, tem gente que tinha habilidade com falsificação, tinha gente que tinha habilidade de liderança, tem gente que tem habilidade de comunicação. Cada pessoa contribui para o grupo com seus potenciais e suas características e seus talentos mais fortes, tá? É importante para trabalhar em equipe colaborar para um objetivo comum. Então, por exemplo, no nosso caso, se eu tenho um paciente e esse paciente participa de outras terapias com outros profissionais, se esse paciente tem uma família, né? Esse paciente tem uma mãe, tem um pai, tem um cuidador. Eu preciso colocar todo mundo colaborando para um objetivo comum, para que esse trabalho em equipe dê certo. É importante também trabalhar em equipe para adaptar-se aos imprevistos. Na série, por exemplo, acontecem vários imprevistos e eles estão prontos para os imprevistos. Eles estão prontos para que aquilo aconteça. Para estar pronto para os imprevistos, o profissional tem que ter uma excelente capacidade de flexibilidade, adaptabilidade, né? E também criatividade. Porque nem sempre o nosso atendimento, aquilo que você planejou, vai acontecer da forma como você planejou. Às vezes acontece um imprevisto. Se for uma criança, a criança pode chorar durante o atendimento. Se for um adulto, o adulto pode estar mais cansado naquele dia, ele pode reclamar, ele pode estar com cãibra, ele pode estar com dor. E isso pode atrapalhar o atendimento e você tem que se adaptar, mudar e modificar o seu atendimento naquele momento. E por último, trabalhar em equipe auxilia a buscar soluções ao invés de criar problemas, né? Se você quer trabalhar bem em equipe, não traga só problemas. Tentem buscar soluções para os problemas. É muito ruim quando a gente trabalha em equipe e a pessoa só traz problema. Então, por exemplo, na clínica que você trabalha, tem 4, 5 profissionais. Todo dia todo mundo só reclama. Ninguém traz solução para os problemas, só traz confusão. Então, não seja esse profissional que traz só confusão para o seu ambiente de trabalho. Não seja esse profissional que traz só críticas, reclamações para o seu ambiente de trabalho. Ajude a buscar soluções para os problemas. Então, os estudiosos, né, do mercado de trabalho, eles falam que as soft skills para o futuro são essas que eu coloquei aí, tá? Resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, liderança e influência social, pensamento analítico e inovação, resiliência, tolerância e flexibilidade, inteligência emocional, persuasão, gestão do tempo. E a última aí ficou coberta com a minha câmera, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês.
Então, vamos refletir algumas situações reais, né? Agora eu quero que vocês peguem uma caneta e um papel, tá? Pensem numa situação real que está acontecendo com você, na clínica ou no seu consultório ou no seu atendimento domiciliar. Pensa lá, que habilidades ou que situações que eu vivenciei que eu poderia ter agido de maneira diferente, tá? Pense numa situação, um caso de um paciente que você atendeu e aconteceu determinado fato e você pensa que habilidade você deveria ter desenvolvido que poderia sair aquela situação melhor. Eu vou dar alguns exemplos para vocês conseguirem captar melhor o que eu estou querendo fazer esse exercício de reflexão. Por exemplo, o fisioterapeuta está atendendo uma paciente, certo? É um atendimento, por exemplo, da área de ortopedia ou da área de neurologia, a área não importa, tá? O paciente está sendo atendido pelo fisioterapeuta. De repente, a paciente pode fazer algum comentário a respeito ou da clínica, ou um comentário a respeito da sua pessoa, ou um comentário a respeito de outro fisioterapeuta que atende na sua clínica. Quais habilidades o fisioterapeuta deve ter? Aí eu estou pensando em habilidades socioemocionais, tá? É claro que você tem que saber conduzir o tratamento, aplicar a técnica correta, posicionar o paciente na técnica correta. Isso são hard skills. Agora eu quero que vocês raciocinem em cima das soft skills, né? Habilidade de comunicação, ouvir o paciente, ter empatia com o paciente. Quando o paciente falar que está cansado, quando o paciente falar que está com dor, quando o paciente falar que está desanimado, quando o paciente falar que está triste, que está depressivo, que está querendo parar a fisioterapia, você tem que entender o que o paciente está falando, ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, ouvir e tentar estabelecer uma comunicação positiva com o paciente. Outra situação, você está atendendo um paciente, tá? Pode ser uma fisioterapeuta atendendo uma paciente do sexo masculino, ou o contrário, você pode ser um fisioterapeuta e está atendendo um paciente do sexo feminino, e de repente você ouve um comentário que você não gostou, né? Quais habilidades o fisioterapeuta deve ter, né? Então, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar atendendo um paciente e o paciente fez um elogio, tá? Dizendo que eu estava muito cheirosa durante o atendimento, tá? Qual deve ser a sua postura, certo? Então, assim, a gente deve saber se posicionar, saber colocar seriedade no nosso atendimento, para que os pacientes não invadam a relação terapeuta-paciente, tá? Então, assim, se acontecer algum tipo de comentário invasivo, vocês devem cortar pela raiz e seguir com o atendimento, tá? Não devem ficar valorizando aquele comentário se vocês não gostaram. Isso faz parte da capacidade de comunicação do fisioterapeuta. E aí eu coloquei um outro exemplo aqui, né? Quais habilidades o fisioterapeuta deve ter, por exemplo, quando está atendendo uma criança? Às vezes a criança chora, às vezes a criança se cansa, a criança reclama, tem criança que vomita durante o atendimento, né? Tem criança que tem suas necessidades na hora do atendimento. Então, o jogo de cintura que nós temos que ter, tá? Chamar os pais para vir trocar a criança, tentar acalmar a criança durante o atendimento, usar suas habilidades de comunicação, jogo de cintura, criatividade. Eu, por exemplo, ensino os meus alunos a cantarem músicas para os pacientes, colocarem o paciente, se for um bebê, no colo, acalentar a criança, ninar a criança para ver se a criança fica mais calma no seu colo. Então, são habilidades que a gente não aprende nos livros de anatomia, cinesiologia e biomecânica. São habilidades socioemocionais que fazem com que você vá tendo um jogo de cintura para ter maior flexibilidade e adaptabilidade àquela situação de atendimento. Isso não se aprende nos livros.
só se aprende com a prática clínica e você vai se autoconhecendo e vai melhorando as suas capacidades socioemocionais. Então, eu coloquei aqui nesse slide as 5 principais soft skills que eu considero extremamente importantes na prática do fisioterapeuta, tá? Quem quiser fazer print desse slide, pode fazer. Quem quiser anotar, pode fazer, pode anotar, tá? Nesses 5 balõezinhos aí, azuis, estão as 5 capacidades que eu considero principais. E elas englobam outras microcapacidades, microhabilidades, tá? Por exemplo, a capacidade de comunicação. Se eu consigo ter a capacidade de comunicação melhor, eu vou ter uma articulação melhor das minhas ideias, eu vou me expressar melhor e eu vou interagir melhor com o meu paciente. Se eu consigo gerir o tempo de atendimento, o meu tempo como profissional, eu consigo envolver nessa gestão de tempo capacidades de organização, planejamento, produtividade. Se eu tenho como soft skills na minha vida profissional a criatividade, eu tenho capacidade de adaptação, flexibilidade e resiliência. Outra habilidade que eu acho importante para o fisioterapeuta é o pensamento crítico. Quando você tem um pensamento crítico, ou seja, você vai pensar e analisar criticamente aquela situação, você consegue ser mais assertivo, você consegue liderar, você consegue ponderar melhor sobre ideias e situações naquele contexto de atendimento do paciente. E por último, a habilidade de inteligência emocional, que se você tem empatia, trabalha sob pressão, consegue trabalhar em colaboração e desenvolve, ética nas suas relações de trabalho, tanto com o paciente quanto com outros profissionais, você tem a habilidade de inteligência emocional desenvolvidas. Então, essas foram as 5 principais que eu trouxe aqui para nós como fisioterapeutas. Então, como que eu posso melhorar isso na minha prática clínica? Como que eu sei que eu posso desenvolver melhor essas soft skills? Então, no atendimento dos pacientes, nós temos uma relação de reciprocidade. O paciente, ele traz dentro de si também algumas capacidades e habilidades, tá? E nós trazemos conosco as nossas capacidades. Então, o paciente, ele tem que desenvolver resiliência, comunicação, ele tem toda uma história de vida, os hábitos de vida dele, os gostos pessoais, os objetivos que ele quer alcançar na vida e com o tratamento. E ele tem todo um contexto familiar. No nosso caso, como fisioterapeuta, a gente tem que desenvolver uma relação de reciprocidade com o nosso paciente para tentar motivar esse paciente, se comunicar melhor com ele, liderar o atendimento desse paciente, ter mais empatia com esse paciente, flexibilidade e, por último, aqui é assertividade, tá? Assertividade é decidir quais as melhores técnicas, quais as melhores condutas para a condução do tratamento daquele paciente. Então, vocês estão vendo, é uma relação recíproca. Eu aprendo com o meu paciente e o paciente aprende comigo. Então, eu tenho que desenvolver na minha prática clínica habilidades de avaliação, habilidades de técnicas de tratamento e habilidades de comunicação, tá? Então, eu voltei até um pouquinho aqui o slide para mostrar para vocês que essas habilidades, elas devem ser desenvolvidas, tá? Então, eu coloquei, pulei aqui para essa frase para a gente poder falar um pouco mais do corpo, porque a gente tem que desenvolver no nosso paciente uma avaliação adequada, ter uma ficha de avaliação, ter um roteiro de avaliação, dominar técnicas de tratamento, dominar a biomecânica de atendimento. Mas eu coloquei essa frase aí que eu gosto muito de reforçar para os meus alunos, né? Mente forte não habita corpo fraco. Então, se você não desenvolver suas capacidades cognitivas, espirituais, mentais e suas soft skills,
você não vai conseguir evoluir como um profissional fisioterapeuta a partir apenas de uma hard skill, de uma habilidade que você consegue fazer com o paciente, tá? Além disso, você tem que nutrir o seu corpo. A nossa profissão, ela é uma profissão fisicamente extenuante. Então, a gente lida com o corpo do outro e para lidar com o corpo do outro, nós precisamos fortalecer o nosso corpo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, eu indico para vocês, né? Pratiquem uma atividade física, não fiquem no sedentarismo, sejam pessoas fortes fisicamente para dar suporte para o seu paciente e ter um domínio do seu corpo na hora do atendimento, mas também nutram a mente e o espírito de vocês, tá? E habilidades de comunicação e interação. Para desenvolver essas habilidades, vocês têm que conversar com o paciente, manter uma relação de amizade, usar estratégias de incentivo para motivar o paciente a alcançar seus objetivos. Então, o jeito como você coloca o seu tom de voz, música que você utiliza no atendimento, expressões que você utiliza de reforçar o exercício no atendimento são extremamente importantes como habilidade de comunicação e interação com o seu paciente. Além disso, usar jogos e brincadeiras para motivar a realização de determinados exercícios. Não é só porque o seu paciente é adulto que ele não vai se interessar por jogos e brincadeiras. Pode ser que ele goste sim de interagir, porque pacientes que estão a longo prazo no atendimento de fisioterapia, eles podem se sentirem desmotivados ao longo do tempo. Então, cabe a nós desenvolver as soft skills de comunicação, criatividade, flexibilidade, adaptabilidade e fazer com que esse atendimento também se torne motivador para o nosso paciente. Então, para finalizar, eu gostaria de propor esse exercício para vocês, tá? Como posso melhorar minhas soft skills? Primeiro passo, identifique as suas principais habilidades e as suas principais dificuldades. Pegue um papel, passe um risco no meio e escreva quais são as minhas habilidades mais fortes e as minhas habilidades ou minhas principais dificuldades. E aí liste as principais dificuldades e as principais habilidades, tá? Depois selecione as habilidades que você deseja melhorar ou aperfeiçoar, que é o passo 2. Será que você está bem desenvolvido com as suas capacidades de comunicação? Com a sua capacidade de criatividade? Será que você não precisa investir em melhorar essas capacidades? E aí a gente entra no passo 3. Dedique-se a trabalhar, treinar na habilidade que você deseja melhorar. Então, será que você está conseguindo trabalhar todas essas habilidades no seu atendimento? Tem pessoas que não conseguem ser organizadas. São fisioterapeutas bagunceiros, eu costumo falar. As fichas dos pacientes são todas bagunçadas, não faz nota de atendimento, não faz evolução. Os prontuários dos pacientes é uma bagunça dentro da gaveta, tá? Então, será que você está pecando nisso? Que tal dar uma melhorada nesse aspecto? Outra coisa importante, gestão do tempo. Você está fazendo a gestão do tempo adequada? Você está agendando seus pacientes, nos intervalos você está tendo tempo para fazer evolução, estudar. Você está fazendo isso? Você está gerindo o seu tempo de maneira adequada? Pense nisso. E por último, pratique com frequência a autoanálise para identificar pontos fortes e pontos fracos. É importante que você se concentre em si mesmo para analisar e listar aquilo que você precisa ou que você quer melhorar em si mesmo. Eu coloquei aqui para a gente finalizar algumas indicações, tá? Indicações de livros que podem ajudar vocês, né? Nos ajudar no desenvolvimento dessas soft skills. E tem o livro Soft Skills, esse livro branquinho que eu estou lendo agora, Lifelong Learners, O Poder do Aprendizado Contínuo. E tem esse outro livro, Como Desenvolver Suas Hard Skills e Soft Skills, tá? 3 bibliografias indicadas, todos esses livros vendem na internet, vocês podem pesquisar depois como conseguir adquirir,
E também alguns podcasts que vocês podem assistir para ajudar no desenvolvimento de algumas soft skills, tá? Eu gosto muito do podcast da Marielle Oali, chamado Semeadora de Ideias, e também o podcast do Mauro Fantini, que é chamado de Nota 6. Todos os podcasts que eu estou mencionando tem no Spotify, vocês podem assistir no Spotify. Às vezes você está dirigindo, vai pegar 40 minutos de trânsito, pegar filho na escola ou vai para o supermercado. E geralmente no caminho do trânsito eu vou ouvindo um podcast, porque me ajuda, né, a entender sobre outros assuntos que eu quero estudar, que muitas vezes eu não tenho tempo em casa para poder estudar. Então os podcasts nos auxiliam nessa tarefa, tá? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar essa frase, né, do Capital Inicial, da música Primeiros Erros. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol e minha mente viraria sol. Preparando essa aula de hoje, né, essa música surgiu e eu resolvi colocar essa música para a gente iniciar a nossa aula e finalizar a nossa aula. Vocês lembram no início da nossa aula que a frase que era: quero que minha mente vire sol. E o meu desejo para vocês é que mesmo que vocês olhem para trás e observem que vocês já erraram e acertaram como fisioterapeutas, a partir de agora há um novo tempo da gente tentar acertar, tá? Olhar os primeiros erros, tentar acertar e que a nossa mente vire sol e o nosso corpo vire sol, ou seja, a clareza de ideias, a clareza de informações invada a sua mente, invada a sua prática profissional. Esse é o meu desejo, tá? E quem quiser depois dessa aula ouvir essa música, fique à vontade, né? Eu adoro essa música do Capital Inicial. E para finalizar, né, eu deixo aqui o meu contato nas redes sociais, no Instagram, @CibeleFormiga, e o meu desejo é que o seu corpo e sua mente virem sol. Sejam iluminados com novas ideias, clareza de informações. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês e agradeço a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada.